pessoal, sejam todos bem-vindos de volta. Na aula passada, a gente viu como o ar é interrompido na hora de produzir uma consoante, o modo de articulação. Hoje, a gente vai responder uma pergunta. Onde esse bloqueio acontece dentro da boca? Pessoal, para a aula de hoje ser mais produtiva, eu recomendo que você esteja ou com o IPA impresso em mãos, ou então que você abra o IPA Chart e vá dando uma olhadinha nele enquanto assiste a aula, porque hoje eu vou falar do ponto e o modo de articulação. Lembrando que o ponto de articulação é o lugar do trato vocal onde o som é produzido e o modo de articulação é a maneira como o ar passa durante a produção do som. E aqui no IPA, as colunas, elas mostram o ponto de articulação e as linhas, elas mostram o modo. Então, por exemplo, se eu falar que é uma consoante plosiva bilabial, você já vai saber que pode ser ou o P ou o B. Esse onde é o que chamamos de ponto de articulação. A ideia é simples. Quando você produz uma consoante, duas partes da boca se aproximam ou se tocam para apertar a passagem do ar. E dependendo de qual parte toca, o som muda completamente. Para identificar esse ponto, a gente observa duas coisas. Primeiro, o articulador ativo, que é o que se mexe, como a língua ou o lábio, e o articulador passivo. É a parte fixa que recebe o contato, como os dentes ou o palato. É sempre essa dupla que determina o ponto de articulação. Então vamos lá. O primeiro ponto é o bilabial. Aqui, dois lábios se tocam, simples assim, como em pato, boca, mala. Em todos esses casos, você vai sentir o lábio se fechando. O articulador ativo é o lábio inferior e o passivo é o lábio superior. O segundo é o lábio dental. Agora o lábio participa. O lábio superior encosta levemente nos dentes de cima, como em faca e vaca. O terceiro é o dental alveolar. Aqui, a língua que entra em cena. Ela toca ou aproxima os dentes ou dos alvéolos. Como, por exemplo, teto, dado, nada, sapo, zebra, caro. Vale uma observação importante. Algumas pessoas fazem o T e o D encostando mais nos dentes, outras mais nos alvéolos. Por isso, a gente trata os dois juntos como dental alveolar. É uma região que não tem um ponto exato. O quarto é o alvéolo palatal. Agora, a parte da frente da língua se aproxima em uma região um pouco mais para dentro, entre os alvéolos e o palato duro, como em chá, jaca, tchau, dia. Esse ponto é bem característico. O quinto é o retroflexo. Esse é bem curioso. A ponta da língua se curva levemente para trás em direção ao palato. É o famoso R caipira, como em porta e torta. E olha que interessante. Na aula anterior, a gente classificou esse som como aproximante pelo modo de articulação. Agora, pelo ponto, ele é retroflexo. As duas informações juntas descrevem o som completo. O sexto é o palatal, que a parte do meio da língua, não a ponta, mas o dorso, toca ou se aproxima do palato duro, aquela região rígida no teto da boca. Os exemplos são em banho e milha. Se você falar esses sons devagar, vai perceber que o meio da língua que sobe, e não a ponta. O sétimo é o velar. Agora, a parte de trás da língua vai em direção ao véu do palato. O palato mole, lá no fundo da boca. Exemplos: casa, gota. E tem um especial, o som nasal que parece em palavras como banco. Aquele N antes de K vira automaticamente um N nasal, porque a língua já está se aproximando para a posição do K. O oitavo é o uvular. A parte de trás da língua se aproxima da úvula, aquela campainha no fundo da boca. É o R forte de muitos sotaques brasileiros. O nono é o glotal. Esse é diferente de todos os outros porque não acontece na boca. Ele acontece na glote, que é a abertura entre as pregas vocais na laringe. Muito bem, agora a gente conhece os pontos de articulação. Vamos entrar em outro assunto que é fundamental daqui para frente: a transcrição fonética. A transcrição fonética é uma forma de escrever os sons exatamente como eles são falados, usados no IPA. Ela representa a fala real e não a ortografia. E para indicar que estamos fazendo uma transcrição fonética, usamos os colchetes. A gente divide a transcrição em dois grupos. O primeiro é a transcrição ampla. A transcrição ampla mostra só o essencial da pronúncia.
Ela não entra em detalhes finos, registra apenas o que é necessário para identificar sons. O segundo é a transcrição restrita. Ela vai muito mais a fundo. Ela captura os detalhes da pronúncia, até mesmo os mais sutis. Olha só esses dois exemplos que estão aparecendo aqui na tela. De um lado, a transcrição ampla e de um lado, a transcrição restrita. Na prática, a transcrição ampla ela é mais utilizada. Ela serve bem mais na maioria dos estudos. A restrita aparece em pesquisas mais técnicas quando precisamos descrever exatamente o que acontece ou como alguém pronuncia uma palavra. E agora, para fechar, vamos falar dos diacríticos. Eles são pequenos sinais que acrescentam aos símbolos do IPA para marcar as modificações específicas de um som. Elas são ferramentas que tornam a transcrição restrita possível. Os mais comuns no português são 5. Esse sinal, que é colocado embaixo de uma consoante, indica dentalização, ou seja, que o som foi produzido com uma língua encostando nos dentes. Esse sinal indica palatalização, a língua se aproximou do palato. Esse sinal indica labialização, os lábios ficaram mais arredondados durante o som. Esse aqui indica o som foi ensurdecido, houve pouca ou nenhuma vibração das pregas vocais. E esse indica a nasalização, o ar também passou pelo nariz. Cada um desses sinais adiciona uma camada de detalhe à transcrição, quanto mais diacríticos, mais próximos da fala real. E finalmente chegamos ao final da parte de fonética do curso. Nas próximas aulas vamos conhecer sobre a fonologia. Eu espero por você lá. Muito obrigada e até mais!